A descoberta do Brasil levanta até hoje questionamentos históricos, os quais ou não foram respondidos, ou quando tentaram nos responder, as respostas vieram cheias de anacronismos. Mas será que nos contaram a história da forma correta? Olá pessoal, Júlio aqui. A praia das lágrimas aos que partem, a terra dos prazeres aos que retornam. É assim que os portugueses costumam a referir-se ao Porto do Restelo, em Lisboa, de onde partiram as expedições de Vasco da Gama em 1497 e de Pedro Álvares Cabral em 1500. O descobrimento do Brasil, segundo Gilberto Freire, aconteceu de forma propositada, pois, anos antes de 1500, os portugueses teriam visitado o Brasil. Mas, segundo Capistrano de Abreu, o evento foi um mero acaso, pois os portugueses teriam errado a sua rota e aportado aqui por acidente. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. A história que geralmente nos contam é que a frota de Cabral, após deixar Lisboa, navegou com destino às Índias em direção sudoeste, passando pela costa africana antes de virar em direção ao Atlântico, para aproveitar os bons ventos e as boas correntes, numa manobra chamada de Volta do Mar. Dias após deixarem Portugal, os portugueses avistaram a corcova do Monte Pascal e, durante 3 dias, navegaram rumo ao norte a fim de descobrir um ponto de desembarque, e este se deu num local próximo onde hoje conhecemos como Porto Seguro. No dia 21 de abril houve o primeiro desembarque, mas o desembarque oficial aconteceu somente em 22 de abril, quando Pedro Álvares Cabral reivindicou para a coroa portuguesa aquilo que ele chamara de Ilha de Vera Cruz, a cruz verdadeira. E lá ele construiu uma cruz e celebraram uma missa para marcar a ocasião. A Carta de Pero Vaz de Caminha, que é conhecida como a Certidão de Nascimento do Brasil e não nos é ensinada na escola, é caracterizada pela tipicidade humana do indígena, narrativa impressionista em que nos revela a cultura própria dos portugueses da época, a sua capacidade de observação, de compreensão, a descrição fiel dos eventos constituem o mais esplêndido encanto dos cronistas. A preocupação em traduzir gestos, a caracterização corporal, alimentação, abrigo, enfim, o seu modo de existir, demonstram nessa carta o valor documental e de obra literária. A carta diz que era uma terra de fertilidade crescente e era povoada por homens que andavam pelas praias, obra de 7, 8, eram pardos, andavam nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas, e em suas mãos traziam seus arcos e suas setas. Evidentemente, o primeiro contato com os nativos seria difícil, pois a comunicação, por questões óbvias, ainda não existira. Mas a solução foi simples. Segundo a carta, ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito. Somente deu-lhes um barrete vermelho, e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave. E continua, a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Consideremos aqui que os portugueses não viam os nativos originais como animais primitivos, da forma que aprendemos. Pelo contrário, segundo Caminha, a mim e a todos pareceu. Esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos. Com relação à ganância pelo ouro, pela prata e outros metais, Caminha diz que, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Porém, ainda segundo Caminha,
O melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Depois de ficar mais 8 dias, Cabral enfim navegou de volta pelo Atlântico, a fim de contornar o Cabo da Boa Esperança e alcançar Calicut, costa oeste da Índia. Mas deixou para trás 2 degredados que, segundo caminha, por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Outros 2 grumetes, que eram jovens aprendizes que faziam tarefas diversas nas embarcações, entre as dificuldades da vida no mar e a beleza da terra, eles resolveram ficar por aqui, atirando-se por conta própria ao mar e voltando. E em 1501, uma nova expedição sob Gonçalo Coelho e tendo Américo Vespúcio como seu cronista, exploraram mais de 2.000 milhas da costa brasileira, preparando o território para a colonização portuguesa que aconteceria depois. Pedro Álvares Cabral, no entanto, não conseguiu mais emprego e, aposentando-se em sua propriedade rural e ficando lá até a sua morte em 1520. Portanto, ao narrarmos eventos dessa magnitude, devemos, sobretudo, atermos-nos aos documentos originários da época, neste caso, a carta de Pero Vaz de Caminha, e principalmente não fazer juízo de valores das personagens históricas envolvidas, pois estaríamos incorrendo em injustiças e em anacronismos. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Valeu!